Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 7 até o 19, continuando a nossa meditação neste precioso livro revelado a nós pelo Senhor. Na semana passada, observamos a primeira parte desse capítulo, versículos 1 a 6. Hoje vamos aí do 7 ao 19. Marcos 3, 7 a 19. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Senhor, abra os nossos olhos, tira-nos as vendas, para que contemplemos as maravilhas de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já esteve em uma festa do lado de cá dela, do lado de quem organiza, de quem prepara tudo, do lado de quem é o anfitrião. E é interessante da festa que você convida e um grupo de pessoas as quais você tem por preciosas, pessoas que são íntimas, que são amigos, colegas de trabalho, familiares de perto ou de longe, você convida e essas pessoas vêm para participar daquela festa com você, mas tem o famoso fim de festa, onde nós vamos recebendo os abraços de despedida e as pessoas vão voltando para suas casas, e no final normalmente resta a família, os amigos mais íntimos, para a gente começar a arrumar a bagunça, para a gente começar a juntar tudo, varrer, limpar, lavar as vasilhas, voltar tudo para o devido lugar. É assim na igreja. Nós realizamos um evento, um evento com os jovens. Termina ali aquele momento, os jovens que vieram, participaram, eles vão, e aquela turma da diretoria, da organização, eles vão ficar aqui depois, guarda banco, vai para a cozinha lavar as vasilhas. É assim nas nossas festas de aniversário. Em todo tempo é muito normal que hajam aquelas pessoas que estão ali, que participam, que se deliciam e que depois de encerrado o movimento, elas normalmente vão voltar para suas casas. E há aqueles do círculo mais íntimo que estarão experimentando algo mais. Tanto da intimidade do anfitrião, é alguém mais próximo do anfitrião, com quem ele tem um relacionamento maior, um carinho muitas vezes maior, uma parceria mais longa, pessoas que são companheiras de longos anos, de longa caminhada, mas também para participar do trabalho, da limpeza, de tudo aquilo que o anfitrião tem depois da festa. O ministério de Jesus na terra, de certa forma, tinha esses dois grupos também. Um grupo de pessoas que estava sempre por ali, cercando, participando de muitos dos banquetes espirituais que Jesus tinha para oferecer nos seus sermões, nas suas mensagens, nos momentos de cura, nos momentos em que ele expulsava demônios, quando o Senhor manifestava seu poder, a sua sabedoria. Mas, para além desse grupo, nós veremos e vemos nesse texto que havia um círculo mais íntimo de Jesus. Pessoas que depois que todos iam embora, depois que a multidão se espalhava e cada um voltava para sua casa, eles continuavam junto com Jesus. Essa realidade de quem participa e vai voltar para a vida e de quem participa e permanece ali. Na festa, que eu exemplifiquei a princípio, muitas vezes uma óbvia opção do anfitrião. Ele diz: eu não vou dar todo esse trabalho para os meus convidados. Os meus convidados vão embora e depois os mais chegados vão me ajudar a limpar. Mas no caso de Jesus, todos os que participavam
dos grandes momentos recebiam o convite para chegar mais perto e fazer parte da intimidade dele. A diferença é que muitos não respondiam a esse chamado e não se tornavam íntimos de Jesus. O texto que nós examinamos nessa noite vai nos mostrar isso. Jesus se retira com os discípulos para perto do mar, para as regiões do mar, obviamente o mar da Galileia, né? Então, ele tem seguindo a ele, vindo dos arredores galileus ali, um grande número de pessoas. E eu acho interessante a utilização, de certa forma, hiperbólica da língua grega aqui, para te dizer assim, ó, não era pouca gente. Não diz, olha, uma multidão o seguia. Diz, uma numerosa ou uma grande multidão o seguia. Não era simplesmente um ajuntamento normal que a gente batia o olho e falava, uau, tem muita gente aqui. É grande além disso. Uma grande multidão, uma multidão diferente de outras que nós estávamos acostumados a ver. Muita gente. Por quê? Além dos galileus, gente de Jerusalém, gente da Idumeia, gente do outro lado do Jordão, pessoas dos lados de Tiro, de Sidom, foram se ajuntando outra grande multidão, duas grandes multidões de galileus e de pessoas de outras terras se aglutinam, a ponto de Jesus falar assim, olha, vamos deixar aqui sempre um barquinho pronto, porque o povo está vindo e está me espremendo de maneira que em algum momento eles vão me comprimir aqui, eles vão fazer um amassado de Jesus. Então, deixa um barquinho que em determinado momento eu vou subir no barco e a gente vai para um lugar que não dá pé, para que eu fale de lá e a multidão não me amasse. Né? De tão grande era o número de pessoas. O texto vai nos dizer que essas pessoas vêm de todas essas áreas gentílicas, de todas essas áreas, tanto de judeus, quanto de vindo de Tiro e Sidom, para ver quem Jesus é. Ainda que o ministério de Jesus fosse e tenha sido primariamente para os judeus, foi inevitável que a fama dele se estendesse a ponto de pessoas de outros lugares, de outras regiões, também viessem. E esse povo está ali, o texto nos diz que ele curava a muitos, inclusive esta era a motivação. Veja que o versículo 10 aí na sua Bíblia começa com o pois. Numerosa multidão vinha, pois ele curava muita gente. Era uma motivação muito clara dessas pessoas que vinham, de modo que os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Então era um cenário de desespero, ao que parece, de gente amassando gente para encostar de Jesus. Jesus está lá no barquinho e de talvez alguém entrando para a água dentro para encostar nele, ou dizer, alguém me carrega a água dentro para eu chegar lá e tocar nesse homem e ser curado. Os espíritos imundos, quando o viam, se prostravam e diziam, tu és o Filho de Deus. Não existe demônio ateu, gente. Os demônios se curvando e fazendo a confissão que muitos não fazem. Ele é realmente quem ele diz ser. Os demônios vinham e se prostravam para dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, e se sujeitavam à autoridade dele. E Jesus dizia, não vão sair por aí dizendo essas coisas. Não me tornem público ainda não é a minha hora, ainda não é o momento de eu me expor a esse nível. Há um tempo determinado e nós agiremos dentro desse tempo. E ele faz calar os demônios que estão dizendo quem ele é. Então nós temos esse grupo de pessoas que vêm aos montões com expectativas de cura, de libertação. E meu irmão, não há nenhum tipo de problema nisso. Nós sabemos que Jesus tem poder para curar, que Jesus tem poder para sarar as nossas feridas, que Jesus tem poder para trazer paz para almas aflitas, de expelir demônios
que oprimem a vida das pessoas, nada melhor, nada mais correto do que corrermos para diante de Jesus e implorarmos: Senhor, cura a minha doença, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho passado por tribulação, vem me socorrer. Senhor, o inimigo de nossas almas tem trazido transtornos na minha casa. Senhor, faz com que essas hostes demoníacas lancem para fora dessa tormenta que está sendo trazida na minha direção, porque não há ninguém melhor a quem possamos recorrer. E essa multidão, então, nessa expectativa de ir até Jesus para alcançar dele uma graça, um cuidado para algumas dores imediatas, algumas dores na carne, essa multidão não estava errada. Não é o que nós dizemos para as pessoas? Vai para a oração, pede para Jesus. Você está doente? Toma remédio, claro, ore também, vamos pedir a Deus para te curar. Seu casamento está em crise, os seus filhos estão passando por um momento dificultoso, você está com um problema no seu trabalho, faça a oração, vamos orar, vamos para diante de Jesus, para expor diante dele os nossos problemas. E essas pessoas estão totalmente corretas, elas estão indo na direção da pessoa certa, porque o texto nos garante que ele curava inúmeras pessoas simplesmente por tocarem nele. Essas pessoas estavam indo para o lugar certo, na direção certa, ao homem certo. Entretanto, há um momento no qual, a partir do versículo 13, Jesus tem um segundo encontro com um segundo grupo de pessoas. Versículo 13 diz que depois de todo esse momento, esse movimento das multidões, o Senhor Jesus sobe ao monte e agora não é mais todo mundo que vai atrás dele. O texto nos diz, ele chamou aqueles a quem ele mesmo quis. Ninguém se tornou um dos 12 por imposição própria, mas porque foi chamado. Ninguém se torna discípulo de Jesus se não for por ele chamado. Chamou aqueles a quem ele quis e vieram para junto dele naquele monte. Então Jesus designou 12 homens, nominalmente, e os enviou com algumas atribuições. As atribuições que eles recebem da parte do Senhor são pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Pregar o Evangelho e exercer a autoridade de expelir demônios. E o Senhor começa a chamar pelo nome. Eu imagino isso, aquele povo ali todo, e Jesus andando no meio dos seus seguidores, um grupo deveras numeroso, ainda que não fosse a numerosa multidão, pessoas que já o acompanhavam há algum tempo, mas ele começa a subir aquele monte, e eu imagino então o Senhor e falando: Simão, levanta, vamos subir comigo. Tiago, vamos. Bartolomeu, sigamos até lá em cima. Filipe, Mateus, vocês, vamos. Ao ponto que ele chama 12. Nós sabemos que há uma significação teológica muito clara nesse número 12. Colocada inclusive no Apocalipse na figura dos 24 anciãos mais tarde. Nós cremos que a igreja é uma só. Nós cremos na chamada teologia da aliança, que há uma aliança perene de Deus do Antigo e do Novo Testamento, e que o povo de Deus, desde os patriarcas
até a consumação dos séculos é um só. E se nós olhamos para as 12 tribos de Israel como aquele povo sob a antiga aliança, a aliança antes da encarnação, aquelas 12 tribos tinham uma clara evidência de que é o povo de Deus. E agora o Senhor chama outros 12 para andar com Ele, dizendo: eu chamo um povo para ser meu, para me servir. Então, quando olhamos para os 24 anciãos lá no livro do Apocalipse, nós estamos olhando para a igreja plena, completa, de todos os tempos, de todas as eras, do Antigo e do Novo Testamento, aqueles que foram chamados antes de Jesus nascer e se encarnar, e aqueles que foram chamados depois que ele veio, né? Então, a obra de Cristo sendo realizada, ele chama essas pessoas. A alguns ele os dá apelidos. Por exemplo, um homem chamado Simão, haviam 2, ele diz: você, Simão, será chamado de Simão Pedra. Simão, que é Pedro. Olha, tem uns 2 rapazes aqui, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e que, ao que tudo indica, Jesus conhecia e tinha uma impressão muito forte acerca do Zebedeu. Porque Jesus olha para os 2 e fala: vocês são os Boanerges, vocês são os filhos do trovão. Vez ou outra eu me paro para pensar nesse Zebedeu, um homem acerca de quem a gente sabe pouca coisa, mas a gente sabe que Jesus, quando foi identificar esse homem, ele falou: ele é um trovão. Ele traz luz, ele traz força, ele traz poder. E vocês, meninos, têm muito do pai de vocês são filhos desse trovão que é o Zebedeu. André, Filipe, Bartolomeu, também chamado de Natanael, né? Mateus, Tomé, Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, chamado em alguns lugares de Tiago o menor, né? Tadeu, Simão, o Zelote, né? Eu disse havia 2 Simão, Simão Pedro e o Simão Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até Judas foi escolhido. Não foi Judas que um dia chegou lá e falou: eu quero ser um de vocês. Foi chamado para estar perto do Senhor, para caminhar com Ele. Perceba então que há uma multidão, há muitas pessoas que estão nos arredores de Jesus, mas o Senhor tem chamado desde sua encarnação e continua chamando pessoas para que não mais voltem para casa para viver a vida como viviam antes. Pessoas para que não mais retornem para suas rotinas semanais e continuem vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Pessoas que são chamadas nominalmente pelo Senhor para dizer: a partir de agora eu quero que vocês não mais estejam no meio da multidão, mas que vocês venham fazer parte do meu círculo íntimo, para andar comigo, aprender de mim e me servir. Quando pensava de que maneira podia intitular a mensagem dessa noite, você já vê aí no Data Show, entendi que nada poderia clarificar mais as ideias do que eu desejo compartilhar com vocês do que o fato de que nós somos chamados para algo mais do que ser multidão, algo mais do que ouvir, voltar para casa e continuar como se nada tivesse acontecido, algo mais do que vir pedir uma cura, uma libertação, pode ser que eu receba ou não, mas eu continuar tratando Jesus com esse distanciamento, do qual eu me apresento, eu me aproximo só quando há alguma necessidade, mas me estabeleço em relação real, sincera com Ele. Então vejamos, existem esses 2 grupos.
E esses dois grupos estão presentes na igreja dos dias de hoje. Esses dois grupos estão presentes na nossa realidade. Infelizmente, não era exclusividade de Jesus ou dos tempos de Jesus, mas ainda hoje há pessoas que, de alguma maneira, continuam vindo, sedentas por receberem algo. Pessoas que se aproximam, desejosas de ouvir uma palavra, de receber uma oração para que haja cura. Pessoas que se aproximam ansiosas por prosperidade financeira, solução para os problemas do seu casamento, da sua família, ajuda para os seus filhos que estão desviados. Pessoas em busca de algum socorro na sua área social, precisando de um socorro, de um alimento, de um exame, de uma consulta, e a igreja de Cristo vai servindo essas pessoas, cuidando dessas pessoas, amando essas pessoas, como é o chamado da igreja, e a igreja jamais deixará de fazer. Ainda que pessoas sejam ingratas, ainda que pessoas não reconheçam, ainda que pessoas sejam difíceis de mexer, ainda que qualquer uma dessas coisas que nós possamos levantar, nós continuamos sendo chamados para cuidar. Independente de quão gratos, amorosos os outros sejam, nós somos chamados para ser a mão estendida a cuidar daqueles que padecem, nas suas enfermidades do corpo, da alma, suas dificuldades econômicas, sociais, as crises da família, do casamento, pessoas que precisam de um ombro amigo, de um conselho caridoso. A igreja precisa estar aqui. Mas, meus irmãos, infelizmente há muitas pessoas, dentre essas, que se associam a essa multidão. Uma multidão que tem um relacionamento utilitário com Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Abra lá, por gentileza. João 6, 26. Ou seja, a percepção do próprio Jesus sobre algumas das pessoas que o seguiam é: vocês têm um relacionamento pragmático, utilitário comigo. Vocês querem pão, e se eu der pão, vocês estarão aqui constantemente. Vocês querem que eu sacie as necessidades do agora, as necessidades imediatas de vocês. E só. Isso lhes basta. Vocês não querem algo mais. Vocês não desejam ter um relacionamento que vá além. E eu gostaria muito de estimular você que tem estado presente conosco, você que ainda não se dispôs a dizer: eu quero seguir a Jesus, eu quero passar pelo batismo, eu quero fazer a minha pública profissão de fé. Ou você que está desviado há muito tempo e pensa: olha, eu preciso me reconciliar com a igreja de Deus, eu preciso me reconciliar com Deus. A você que nos visita e tem por muito tempo pensado: e aí? Em que status está a minha vida espiritual? Eu não sou da igreja de ninguém, eu não estou vinculado a ninguém. Eu visito uma igreja aqui, outra acolá, eu quero que os meus filhos sejam criados num ambiente bom, mas eu não quero me comprometer com ninguém. Eu não quero ter meu nome no hall de membro da igreja de ninguém. E você segue como essas multidões, entrando, saindo, esse fluxo do vai e volta, sem nunca dizer: eu quero assumir um compromisso. Eu quero ter um encontro real com Jesus, e eu quero ter o meu nome no livro da vida, e eu quero ter o meu nome também no livro de membros dessa igreja. Eu quero dar esse passo, eu quero me comprometer com Cristo e com a obra de Cristo. Infelizmente, meus irmãos,
Mesmo nas nossas igrejas há muita gente que se enquadra na definição de multidão. Um relacionamento utilitário, pragmático com Jesus. Eu tenho essa prática porque, de alguma maneira, me dá um bem-estar. Eu vou porque o meu marido é muito rígido e ele fala que a família dele tem que ir para a igreja. E aí a gente vai. Eu vou porque a minha mulher faz muita questão que eu vou para a igreja com ela, então eu vou para a igreja com a minha mulher. Eu vou porque o meu pai e a minha mãe falam que enquanto eu estiver debaixo do teto deles, enquanto eu depender do pão da mesa deles, eu tenho que ir para a igreja com eles. E como as multidões entram, participam, vão para casa e voltam para a semana, sem que nada mais aconteça. Talvez você se identifique, talvez você perceba em si mesmo, diz: eu não tenho sido alguém que tem se aproximado de Jesus. Então há um convite para você, um convite claro, nominal para cada um de nós que aqui estamos, para que sejamos daqueles que têm sede, que têm desejo, que estão sendo chamados para ter algo mais do que apenas sermos espectadores da obra que Jesus está fazendo na terra. Apenas assistir, outros servirem, outros evangelizarem, outros pastorearem, outros tocam, outros cantam, outros servem, outros ensinam crianças, outros discipulam. E eu estou vendo tudo isso acontecer. E talvez quando eu começo a falar aqui, alguns de vocês pensem: opa, eu já sou membro da igreja e eu sou multidão. Eu já tem meu nome lá no hall de membros, mas eu sou multidão. O trabalho do povo de Deus está acontecendo, tem gente evangelizando, tem gente discipulando, tem gente servindo, tem gente se dedicando, e eu continuo me sentando e me levantando toda semana, e eu não tenho participado da obra que Jesus está fazendo na terra. Eu tenho sido um membro inútil na minha igreja. Eu tenho sido um cristão irrelevante no reino de Deus. Eu canto: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, mas eu não sou parte desse reino que ministra essa bondade, essa fidelidade, esse amor. Eu estou só assistindo. Como na música do Chico Buarque: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Eu estou à toa só vendo a banda passar, mas eu não pego um instrumento para tocar junto. Eu estou vendo o movimento acontecer, mas eu não me envolvo para participar do movimento. Pode ser que você que nos visite pense: eu preciso tomar um compromisso com Jesus, eu preciso passar pelo batismo, eu preciso fazer a minha profissão de fé, eu preciso firmar uma aliança perpétua com Jesus. Mas talvez você que já é membro da igreja tenha percebido que essa fala também é para você. Que apesar de ter recebido o chamado, continua sendo mais parecido com a multidão do que com aqueles do segundo grupo a quem o Senhor Jesus chamou pelo nome. A esses a quem Jesus chamou, Ele fala para eles: olha, haverá um custo muito alto em me seguir. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. Todos os dias, tome sua cruz e me siga. O chamado de Jesus é glorioso, porque Ele nos chama pelo nome. Eu sou fascinado pela figura e a narrativa de Lucas 19 de Zaqueu. Porque, ao contrário do que diz a canção que se popularizou, o texto não dá muitas evidências de que ele subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Ele subiu na árvore por mera funcionalidade pragmática. Ele era pequenininho, ele queria ver, ele subiu na árvore que ele ia conseguir ver por cima de todo mundo. O texto diz que todo mundo amassava, espremia Jesus, e Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e o chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou para sua casa. Zaqueu, pula aí e vai botar água no feijão que eu estou indo para lá hoje. Estou levando a minha turma comigo, vamos para lá. Chamou pelo nome. Assim como aqueles que estavam aqui. Vem Bartolomeu, vem Felipe, vem Simão, vem Judas. Vamos. E Ele te chama pelo nome, como muitos de nós já fomos chamados. Naquele dia, fatídico dia em que a mensagem do Evangelho fez sentido para você, e alguns de vocês têm a clareza do momento em que aconteceu a sua conversão. Alguns de vocês talvez consigam dizer para mim, olha pastor, foi no dia tal do tal de 1900 e tal, na pregação do reverendo fulano, no texto bíblico tal, aquele dia eu senti como se Jesus tivesse falado o meu nome e falado, filho, sai das trevas e vem para a luz, hoje é o seu dia. E foi o dia da minha conversão. Foi o dia em que eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e eu estou alegre na luz dele agora. Alguns de nós, talvez, como é o meu caso, foi o processo do menino nascido e criado dentro da igreja e que, em algum momento, diante de toda aquela informação de 10, 11, 12, 15 anos ali, como a gente teve há 2 domingos atrás aqui, entenderam, essa é a minha fé, esse é o meu Jesus, é isso que eu quero para a minha vida, mas teve a certeza que Ele o chamou pelo nome, que não tinha mais como fazer outra coisa que não fosse firmar um compromisso com Ele. Mas é fato que Ele tem nos chamado pelo nome, meus irmãos. É fato que toda vez que você lê a sua Bíblia e parece que um versículo invade o seu coração e te rasga de cima embaixo. Ele te chama pelo nome a cada vez que você se assenta nesses bancos e ouve um sermão que parece que o Espírito Santo se assentou do seu lado e está falando no seu ouvido o tempo todo, toma. Não é? Não tem dia que parece que é assim? A gente senta e parece que o Espírito Santo está do lado da gente, igual a esposa, dando aquelas cotoveladas na costela, falando, toma. Tá sabendo bem, hein? O Espírito Santo faz isso conosco, nos chama pelo nome. Ele vai falando para nós de coisas que ninguém sabe e tratando com intimidades nossas, de maneira que nós nos sentimos desafiados. E saímos daqui muitas vezes dizendo, uau, hoje foi comigo. Nossa, parece que o pastor recebeu um e-mail lá na casa dele essa semana dizendo como foi tudo o que eu precisava ouvir. Vez ou outra, alguém me manda alguma coisa durante a semana dizendo, né, pastor, olha, o sermão de domingo foi muito dentro do que eu precisava. Um dia eu nem na igreja estava, o dia que o GG veio pregar aqui, e aí durante a semana algumas pessoas mandando lá, pastor, que mensagem do missionário, falou muito no meu coração, porque o Espírito Santo vai nos chamando pelo nome. Te dizendo, filho, acorda para a vida, eu estou falando com você, e até agora você não escutou, até agora você não prestou atenção. Você sai a cada domingo com esses incômodos,
e você não faz nada com eles? O que você está esperando? Revelar o seu número de CPF? Dizer qual é o endereço da sua casa? Tem misericórdia, Senhor. Abra os olhos daqueles que têm sido chamados e Ele chamou. Mas, meus irmãos, muitos não querem ter esse algo mais com Jesus, porque o algo mais com Jesus é muito exigente. O algo mais com Jesus, como eu disse, exige essa autonegação, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para segui-lo. Tem um trabalho. Quem se torna discípulo de Jesus tem uma missão, tem um ide. Ide, portanto, pregai o evangelho, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, para que esse povo seja batizado, para que esse povo convertido seja recebido como parte da família da fé, para que esse povo se assente nessa mesa, coma desse pão e beba desse cálice, para que esse povo coloque a sua vida à disposição do Senhor e do reino do Senhor. Há um trabalho. A expansão do reino é confiada a nós, discípulos. Portanto, se fomos chamados, se o nosso nome foi ecoado pela eternidade e essa voz tem falado aos nossos ouvidos, nós não temos outra opção que não seja respondê-la positivamente. Desfrutar do privilégio que é não ser mais apenas servo, mas amigo, porque foi o que Jesus disse, vocês não são mais servos, mas são amigos, lá em João capítulo 15, versículo 15. Arregaçar as mangas e dispor os braços para o trabalho, ide, portanto, pregai o evangelho, façam discípulos, sejam minhas testemunhas em todos os lugares. Porque temos esse chamado. O Senhor não chamou você para um dia vir aqui à frente, passar pelo batismo, fazer a sua pública profissão de fé, voltar para a sua vida e continuar como está. O Senhor não subiu aquele monte chamando aqueles homens para falar assim, legal, agora vai todo mundo para casa e eu vou continuar o meu trabalho. Aqueles a quem o Senhor Jesus chamou, Ele os chamou para o serviço, para o ministério. Os chamou para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para servir a Deus, para servir o próximo, na igreja, na família, no trabalho, no mundo, onde quer que você estiver. Portanto, numa primeira camada, você é multidão ou você é discípulo? E você diz, não, pastor, eu não sou multidão, eu sou discípulo, Jesus me chamou e eu sou uma pessoa convertida. Ok, sendo discípulo, algumas qualificações vêm a seguir. Você tem intimidade com Jesus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da Bíblia? Vocês não são mais servos, vocês são amigos, e amigos têm relação comigo. Como está o seu trabalho no reino desse Rei Jesus? Porque se você foi chamado, não foi chamado para ficar à toa esquentando banco. Não foi chamado para vir aqui uma vez por semana e olhe lá. Não foi chamado para continuar fingindo que é crente na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. Foi chamado para ser servo, discípulo em tempo integral, onde quer que você estiver. Se o pessoal que trabalha com você, que estuda com você, a turma da sua igreja, a sua família, tem evidências claras, evidentes ali, todos os dias, que você é um crente no Senhor Jesus. Se você foi chamado, tem esse trabalho. Mas no fim de tudo, partindo para o nosso encerramento, para além da diferença entre os dois grupos, para além das exigências para quem se torna discípulo, é entendermos que o fato de servir por si só
de trabalhar por si só não significa que você é discípulo, que você faz parte do segundo grupo. O último versículo do texto, o que diz aí, o versículo 19? Chamado pelo nome, Judas Iscariotes. E aí tem um qualificativo nada bondoso, que foi quem o traiu. Esteve lá, estava perto de Jesus, estava perto do terreno mais sagrado que existia. Aquele terreno que Moisés tirou as sandálias. Judas comia do mesmo prato que ele, dormia nos mesmos lugares que ele. Por 3 anos, nas passadas de Jesus, Judas colocava o seu pezinho atrás. Sabia dos planos de Jesus. Participava da administração das finanças do grupo de Jesus. Mas foi um traidor. E é lembrado e será lembrado eternamente como o traidor. Você sabia que naquela época teve gente que foi convertida pela pregação de Judas? Teve demônio expulso por Judas? Teve doença curada por Judas? Mas foi quem o traiu. Não ache porque você trabalha muito na igreja, se você não é convertido. Não ache que você é discípulo. Não, eu tenho 10 cargos na igreja, então se eu não for para o céu, quem vai? Seus cargos não te salvam. Seu título não te salva. Seu ativismo não te salva. Judas estava perto de Jesus, mas o coração de Judas não era de Jesus. Judas está aqui com um alerta para nós. Aquele alerta que Paulo traz em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Porque pode ser que talvez hoje, ao ouvir você, pense assim: uau, o pastor está falando para muita gente aqui mesmo hoje. Esse cara que está do meu lado precisava dessa lapada. Ah, essa mulher aqui na frente hoje, o pastor acertou nela, precisava. Mas você que está de pé, cuide para que não caia. Meus irmãos, o chamado é claro. Nós não somos chamados para ser apenas uma multidão que participa como espectadora de tudo, mas sermos pessoas que participam ativamente, servindo. Mas como diz um famoso texto de Arthur Pink, eu acho que é do Pink, nós precisamos novamente de homens de Deus, no qual ele dizia que havia muitas pessoas que estavam fazendo o trabalho de Deus sem serem homens de Deus. Tem muita gente que está trabalhando na igreja, mas ainda não experimentou genuína conversão. As duas coisas precisam andar juntas. Eu sou um discípulo e sirvo. Eu sou convertido, Jesus transformou minha vida, eu sou salvo e sirvo. E essas duas coisas andam alinhadas. Você é chamado para algo mais. Para ter uma relação mais próxima de Jesus e para servir a Jesus. Quem é você? Multidão ou discípulo? Quem era você hoje quando você entrou nesse templo? E quem será você quando sair por essa porta? Até quando
o seu nome continuará sendo chamado filho vem para casa ou filho volta para casa. E a sua resposta vai continuar sendo não, talvez, quem sabe outra hora. Não seja só da multidão, daqueles que foram atrás de Jesus só por causa do pão, só por causa do aqui e do agora, mas daqueles que o desejam de verdade. E gaste a sua vida a serviço dele, por amor a ele. Curve a sua cabeça, vamos orar. Tenha essa conversa com o Senhor agora. Se você ainda não tem sido um discípulo, que você seja. Se você é um ativista que ainda não tem certeza da conversão, fala: Senhor, me salva, eu não quero ser alguém que trabalha para o Senhor sem ser do Senhor. E se Deus tem chamado pelo seu nome para dizer: sai da multidão e vem trabalhar comigo, vem me servir, dá esse passo. Essa semana, procura a mim, procura o pastor Pedro, procura um presbítero, fala assim: eu quero ser parte dessa igreja, eu quero participar daquela sala lá dos novos membros, eu quero me preparar para o meu batismo, para a minha profissão de fé. Olha, tem 10, 15, 20 anos que eu estou afastado, eu quero me reconciliar. Faz isso essa semana, toma essa postura, vem ser parte do povo que Deus tem chamado para transformar esse mundo, para transformar essa cidade, para abençoar essa igreja. Fale com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra bendita. Muito obrigado pelo chamado do Senhor. Ó Deus, nós respondemos sim, porque não queremos ser da multidão que vê o Senhor, mas não se relaciona com o Senhor. Nós queremos ser do povo que contempla a tua face, que te vê de perto e que andará contigo até as últimas consequências. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Livra-nos de estarmos tão perto do sagrado e nunca experimentarmos genuína conversão. Converta corações aqui nessa noite, Senhor. Traz filhos afastados de volta para casa. Restaura vidas, meu Deus. Tem compaixão de nós. E que a nossa existência tenha um novo sentido de sermos servos teus, discípulos teus, que vivem para a tua glória. É essa a nossa oração. E, irmãos queridos, vão em paz. Que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.